Poucas vezes paramos para pensar no poder do nosso pensamento, que é algo tão especial que podemos dizer, sem medo de errar, que é a força mais poderosa que temos no mundo. Não existe força nuclear, eletromagnética, força de atração gravitacional que resista ao poder do pensamento. Sabemos que os nossos pensamentos são forjados em ondas. A psicologia formal estabeleceu que os pensamentos têm características eletromagnéticas e, por causa disso, temos que convir que ele atua em tudo que seja elétrico, em tudo que seja magnético. O que é que existe neste mundo que não tenha características elétricas? Tudo é composto de átomos e os átomos são conjuntos de elétrons, com seus prótons e nêutrons. É desse modo que vemos que, em todas as coisas, existirá a possibilidade de que os pensamentos eletromagnéticos interajam com tudo quanto existe. Assim, passamos a perceber a força dos nossos pensamentos. Por causa disso, todos nós, seres humanos, temos a capacidade de influenciar a outra pessoa. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Somos influenciados por artistas, por desportistas, por políticos, por vizinhos, por amigos, por inimigos. Uma palavra que alguém nos diga, uma mensagem, uma música que nos cante, uma jogada especial faz com que passemos a lhe devotar atenção e a nos submeter ao império de seu pensamento. Muitas vezes, esses indivíduos nem sabem que existimos, mas nós os apreciamos de longe e nos deixamos render por seus pensamentos. Da mesma maneira que isso ocorre aqui no mundo, onde estamos no corpo físico, realizando a peripécia da existência, isso ocorre também entre nós e aqueles que já saíram do corpo físico, os seres espirituais, almas do outro mundo, os espíritos, ou, como alguns os chamam, os mortos. Esses desencarnados emitem pensamentos. Eles pensam e, graças a isso, se estabelecem vínculos entre nós e eles, entre eles e nós. De acordo com o que pensamos, o que apreciamos na vida, entramos na sintonia dessas criaturas espirituais, e essa sintonia significa um processo de aproximação. Sim, do grego, significa aproximar-se. Aproximamo-nos psiquicamente um do outro. Tornamo-nos pessoas simpáticas e passa a haver uma interferência de um sobre o outro. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos a espíritos nobres, melhor para nós, porque comumente são eles que nos dirigem. Melhor para nós, porque comumente são eles que nos dirigem. Mas, se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentados, não tenhamos dúvidas de que a nossa vida será muito amarga. Passamos a lhes prestar obediência em função do estilo de vida que adotamos. Por causa disso, é importante pensarmos na influência que os espíritos podem impor ou realizar sobre as nossas vidas. A verdade é que eles nos influenciam. Se forem espíritos bons, nos influenciarão para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Se são entidades nefastas, espíritos invejosos como os há entre nós na Terra, a nossa vida se complicará, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão demasiadamente. Uma vez que permitamos que esses espíritos perturbem a nossa vida, estaremos em suas mãos, porque somos nós os que lhes abrimos as portas. Afinal de contas, esse processo de sintonia e de simpatia não ocorre em função de nós acreditarmos em espíritos. Há muita gente que desacredita em espíritos e nem por isso impede que eles se aproximem. O fato de um cego de nascença não admitir a existência do Sol não faz com que o Sol deixe de existir. Então, não importa se o indivíduo é descrente das questões espirituais, se é ateu ou materialista. O fato é que as suas atitudes atraem para a sua convivência mental seres da mesma índole, seres negativos que queiram tirar proveito da incoerência, da ingenuidade. De igual forma, as atitudes probas, dignas, facultam a presença de seres espirituais notáveis, o acercamento, a aproximação de entidades de alto nível que investirão em nossas melhores possibilidades. Podemos questionar: onde está o nosso anjo guardião? Será que o nosso anjo guardião, o nosso guia espiritual, não inibiria essa ação nefasta de entidades perturbadoras?
Seria eu mesmo a indagar aqui na terra para pais e mães de drogaditos, de prostituídos, de criaturas criminosas. Onde estão esses pais? É que os pais respeitam o livre-arbítrio dos filhos e chega um ponto em que eles não podem fazer mais nada diante da liberdade que seus filhos têm de agir. Os nossos anjos guardiães nos ensinam para o bem, nos inspiram para o bem, nos propõem o bem, mas eles não podem viver a nossa experiência, não podem viver no nosso lugar. É muito comum que na Terra acreditemos às pessoas determinadas ações que são nossas, atribuamos a terceiros reações que são nossas. Por exemplo, quando vemos jovens mal direcionados e dizemos que a culpa é dos amigos, dos colegas. Vemos homens, pais de família, que trilharam rotas ínvias, incertas, negativas, que aderiram ao alcoolismo, e é comum que esposas ou familiares digam que foi por causa dos maus amigos, dos maus colegas, dos maus companheiros. Diante disso, válido questionarmos. Essas criaturas tão boas, tão especiais, nosso filho, esposo, esposa, amigo, por que é que resolveram seguir os maus colegas, os maus companheiros? Por que resolveram usar os maus exemplos? É porque eles não eram tão bons como imaginávamos, ou eram bons e frágeis, incapazes de dizer não onde seria necessário dizerem não. Quando aceitamos a sugestão para o erro, para o mal, para a sombra, o problema já não é mais do sugestionador. Nós aceitamos, o problema é nosso. Também quando os bons espíritos nos convidam ao bem, à prática do amor, à vivência da paz e aceitamos, essa realização está sob nossa responsabilidade. Habitualmente comentamos: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. É um ditado muito conhecido. Os espíritos utilizam-no de forma reversa, alertando-nos: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Assim é porque, pela nossa maneira de ser, atraímos entidades positivas ou negativas para a nossa convivência psíquica. Na Terra, todos sofremos influenciação espiritual. Os espíritos podem influenciar nossos pensamentos e nossos atos na pauta de nossas vidas. Podemos dizer que comumente são eles que nos dirigem. Se desejamos ser dirigidos por nobres criaturas, por espíritos do bem, por verdadeiros anjos luminosos, basta nos ajustemos a uma vida digna e nobre, apesar de todas as lutas, nessa busca por viver as lições de Deus, amando o próximo e tendo como Pai amado acima, e tendo o nosso Pai amado acima de todas as coisas.